till you die. É! Levanta essa vibe, que chegou a hora. Chegou a hora do nosso encontro. Ei, quem tá com saudade da imersão aí, hein? Ouvindo essa musiquinha. Muito bem, muito bem. Mais um dia, a gente junto, é muito bom. Olha só, que eu preparei aqui pra você hoje. Já que todo mundo chegou aí, olha a Nath, todo mundo chegou? Então vamos começar? Vamos parar sem enrolação? Hoje eu não te avisei do tema, mas o tema é quente. O tema de hoje é quente. Hoje eu quero falar sobre a atitude de culpa. O tema de hoje é quente. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui eu vou abordar as estratégias para você sair do estresse e entrar em sintonia com a sua vida. E hoje eu quero falar sobre esse tema da culpa. Eu quero te falar sobre a única atitude que remove 90% do peso de todas as situações de culpa que eu vivi, né? E eu tô aqui com 50% da constelação na minha cabeça. Mas tudo que a gente vive, assim, todas as situações de relacionamentos afetivos ou de coisas que a gente viveu no nosso passado, né? A culpa que a gente sente por conta dos erros que foram cometidos na nossa relação, às vezes ela nos acompanha. E a gente começa a viver uma situação pesada, sabe, emocionalmente e negativa para a nossa vida por conta da culpa. Durante toda a minha experiência com atendimentos individuais e no curso online Sintonia com a Vida, eu percebi que a culpa é o sentimento, é a emoção responsável por deixar as pessoas paralisadas. Elas não conseguem ir para o próximo passo da vida delas porque estão sentindo culpa. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou a Cris, né? Não esqueci de falar isso. Sou a Cris. E sou a Cris Cunha e é isso. Vamos falar. Primeira coisa que eu quero te falar é que atitude é essa, né? E o que é de fato essa culpa. E aí eu tava pensando sobre isso porque a gente sabe o que é a culpa, porque a gente sente isso, mas eu tava querendo trazer uma definição pra você de como que eu vejo a culpa hoje em dia. E pra mim, a culpa é uma injustiça que você faz com você mesmo e você mesma com relação a uma atitude sua do passado. Porque a injustiça é tão grande porque você julga para a sua pessoa de agora, que está no presente, essa pessoa aí que você se tornou linda, maravilhosa, cheia de experiências boas, você julga essa pessoa do presente, fala um monte de coisa pra ela, joga um monte de, mas você devia ter feito aquilo, você devia ter... Só que baseado em quem essa pessoa era no passado. Então é uma injustiça que você faz com a sua pessoa do presente, olhando para a pessoa do passado. É como se eu tivesse, assim, eu tô conversando com você agora, mas assim, eu tô olhando para quem você é no passado. E essa atitude gera um peso enorme na sua vida, um peso tão grande que faz com que você fique carregando isso daí por muito tempo, assim, e às vezes isso tira a tua possibilidade de vida, a tua possibilidade de entrar em sintonia com a tua vida, de adquirir a força da tua vida para você sair da paralisia e fazer e realizar as coisas que você quer realizar para sua vida. Então, essa é a maior injustiça que você pode ter com você mesmo, é ficar sentindo culpa por uma coisa que aconteceu no passado. Cris, mas só que às vezes eu não sinto assim, eu sinto uma culpa porque alguém fala isso, alguém aponta o dedo pra mim. Você tá recebendo a opinião dessa pessoa que aponta o dedo pra você no mesmo lugar dessa pessoa. Você simplesmente, assim, se a gente fosse simplificar, né, tirando a emoção disso, indo pra um lado bem racional,
Na hora que você aceita, a pessoa que te apontou o dedo falou, você fez isso comigo, por isso eu sinto dor. Na hora que você aceita isso, você saiu do seu lugar de novo e foi pro lugar dessa pessoa e tá apontando o dedo pra sua pessoa do passado. Então, esse olhar que você tá tendo é um olhar um pouco cego, né? Um olhar turvo de quem você era no passado, confunde. Começa a criar emoção confusa para quem você é hoje. Você deixa de reconhecer os aprendizados que você teve com aquela experiência. Começa a entrar na confusão e aí é que a culpa te domina e você perde essa força de vida, você perde a capacidade de entrar em sintonia com essa entidade que é a vida, que a gente entra no fluxo dela. E quando eu me jogo no fluxo da vida, as coisas acontecem com mais facilidade, né? O que é se jogar no fluxo da vida? Eu vou contar. Tem um autor, né, que é o Richard Bach, ele escreveu aquele livro do Fernão Capelo Gaivota, escreveu Ilusões, eu gosto muito desse autor. E em um dos livros dele, se eu não me engano, é o Ilusões, eu posso estar falando besteira, mas enfim, porque às vezes as histórias... Mas começa assim o livro falando a história de um cara que ele cai no leito de um rio. E aí ele se joga nesse rio. E aí ele começa a perceber, conforme ele vai fluindo nesse rio, ele encontra uma comunidade que mora no fundo do rio. Essa comunidade, ela fica... A maior luta dela, porque ela mora no fundo do rio e o rio tá fluindo. A maior luta dessa comunidade é se manter ali. Então eles passam o dia fazendo as coisas deles ali no fundo do rio e segurando nas águas, segurando nas plantas que tem ali no fundo do rio para eles não saírem, né? E aí essa comunidade tá lá no fundo do rio e esse cara tá passando aqui em cima e eles veem e falam, nossa, esse cara deve ser assim um deus, ele deve ser um super-herói porque ele... Olha só como ele é livre, assim, ele não tá se segurando em nada, né? Então, mas a vida é mais ou menos isso. Quando a gente entra no fluxo dela, às vezes dá um medo, porque quase ninguém tá entrando no fluxo da vida. Quase ninguém tá entrando em contato com essa entidade maravilhosa e se deixando seguir com ela, se deixando levar. Então, muitos de nós, a gente tá lá naquela situação lá no fundo do rio. Para várias situações na nossa vida, a gente tá lá no fundo segurando, sendo que a solução era a gente permitir a fluidez, deixar a coisa acontecer, colocar o pé e esperar o universo colocar o chão, né? Então, quando eu não me permito fluir com a vida, eu tendo a sentir mais culpa, né? E o que não é culpa? Culpa é essa injustiça. E o que não é? Não é culpa quando você sente uma tristeza por algo que foi do jeito que foi. Quando você aceita o que aconteceu, mas você fica triste por aquilo. Ah, tive uma perda ali. Por exemplo, no passado eu fiz uma sociedade com um amigo meu e, enfim, no processo de tudo isso eu acabei descobrindo que a gente não tinha muita afinidade ou o meu jeito de olhar para a vida, o jeito que eu gostaria de tratar os clientes ou a minha forma de, né, a minha honestidade, o nível que eu manifesto a minha honestidade não batia com o nível que ele manifesta a honestidade dele. Então tem gente que é honesto, assim, não vou furar o sinal vermelho. Tem gente que tem honestidade, mas tem um pouco de segurança e fala, não, depois de meia-noite eu posso furar o semáforo vermelho. E tem gente que já manifesta uma honestidade de outro jeito, que é assim, tá tudo bem se eu furar uma fila aqui, ou se receber um troco a mais. Agora, se tiver uma diferença de 1 milhão, aí já seria... Cada pessoa tem uma visão de como ela vai se comportar diante da vida. E a minha visão era diferente da visão desse meu amigo. E aí, eu me envolvi nesse processo, a gente tava criando uma forma, né, de servir o planeta. Só que a gente foi vendo que não tava, né, a gente não tava se entendendo muito ali na visão. E aí eu finalizei isso, e quando eu finalizei essa relação, eu tive que deixar tudo. Foi assim, na época foi a forma que eu encontrei de realmente me desligar disso, foi deixando tudo que eu já tinha construído. E quando você dá
muito para alguém, essa pessoa tende a pedir mais, né? O Bert Hellinger fala: somente crianças que receberam muito dos pais se arrogam a pedir mais. E aí eu comecei, aí começou a pedir mais, eu já tinha entregado tudo, eu já tinha entregado todas as coisas que eu tinha criado, conteúdos maravilhosos, coisas incríveis. Falei, só você pegar isso aqui e desenvolver. Mas esse meu amigo, ele não tava nesse lugar de quem conseguiria desenvolver isso. E eu tava achando que deixando tudo ali pra ele ser feliz e seguir a vida dele ia ficar tudo bem, e eu assumi que eu ia começar do zero. E aí, nesse processo, durante um tempo, eu fiquei muito triste, porque eu tava precisando começar do zero novamente. E em um período de luto que eu tive, eu senti tristeza. E depois eu falei, não, eu vou começar do zero novamente. Passei pela dor e entro na fase do adulto. Saio da inocência do que estava acontecendo, passei pela dor e entro na fase do adulto. E a partir dali eu começo a trabalhar. E aí o resultado desse trabalho que eu fiz é o que a gente está vendo hoje, é o encontro que eu tenho aqui com você hoje. Se eu tivesse ficado na culpa, eu teria... Até hoje eu não conseguiria nem falar sobre isso pela perda que eu senti. E eu estaria me culpando ou me julgando por decisões erradas que eu tomei naquele momento. Ah, mas por que eu fui entrar nessa sociedade? Ah, mas por que eu fui fazer isso? Ah, mas por que eu deixei tudo? Ah, mas por que eu não peguei? Por que eu não coloquei um advogado melhor? Enfim, essas perguntinhas que você faz pra você. Por que você não agiu diferente? Lá no passado, quando você era outra pessoa... Essas perguntinhas te levam pra culpa. Agora, a tristeza, ela pode te levar para um momento de luto e depois você conectar com uma outra emoção, que é talvez a gratidão, a alegria por você ter finalizado isso. E você vai começando a olhar o lado bom das coisas. Então, sentir tristeza, sentir uma vibe baixa, não é culpa. Culpa é quando você aponta o dedo para ter feito uma coisa diferente do que você fez hoje, sabe? E isso é uma injustiça muito grande, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu tenho muito mais sabedoria para várias coisas que eu não tinha naquela época. Então, eu vou me julgar por quem eu era naquela época, isso aí eu vou entrar em culpa. E aí, se eu ficar em culpa, eu tenho certeza absoluta que eu vou perder a minha manhã inteira pensando nisso e não vou vir aqui fazer a live, por exemplo. Então, olha só como a culpa tira muito das coisas que nos deixam felizes, né? Porque vir aqui, estar aqui na sua frente me deixa feliz, por exemplo. Então, eu quero te falar sobre uma atitude que eu desenvolvi desde essa época pra cá e que eu trago comigo e que até hoje eu carrego comigo, que ela é responsável por eu simplesmente saber lidar com essas situações que vêm como em formato de culpa, tiro isso da minha frente e vou fazer o que eu tenho que fazer de uma forma muito simples e emocionalmente estável para eu poder seguir adiante, né? Eu acredito e eu sei também, porque eu converso com os meus alunos, converso com os clientes e eu vivi isso, então eu sei que viver uma dor emocional profunda de culpa é uma coisa que a gente não percebe o quanto isso vai tirando a nossa energia de vida. E cara, a energia de vida que você recebeu é uma coisa magnífica, assim. É como se, né, pra quem acredita em Deus, pra quem acredita no universo, Deus, uma força maior, colocou uma centelha aí divina dentro de você, de algo que você sabe fazer muito bem, que você se orgulha, que se você, mesmo que você não esteja no melhor estágio disso, mas se você começa a desenvolver isso, né, esse seu talento, em algum momento da tua vida você chega no melhor estágio disso, você se torna a melhor pessoa que faz tal coisa. Você se destaca diante dos outros seres humanos por causa de uma centelha que tem aqui dentro de você, algo que te chama atenção, as coisas que você se interessa. E quando você dá ouvidos à culpa, você paralisa nesse processo de desenvolver isso aí, né? Então, hoje eu peguei... Ah, que vocês não estão vendo. Mas hoje eu peguei, ó... Quem me segue aqui sabe que eu gosto de germinar, né? Sementes e tal. Hoje eu peguei um abacatinho que eu tava germinando. Olha aqui, ó. Ele criou umas raizezinhas e tal. E eu posso mostrar outras fases. Ele cresce um pouquinho, fica umas folhas maiores. Ele fica limitado, esse abacate, ele fica limitado ao tamanho desse negócio aqui. Isso daqui é só um copo. Ele não tem como crescer aqui, além disso daqui, né? Se eu não der mais espaço pra ele, ele não vai crescer. Olha só como tem folhinha
querendo vir, ó. Tem um monte de folhinha querendo vir. Mas se eu não der mais espaço para ele vai ficar limitado isso aqui, né? E se eu der espaço, se eu colocar no sol, se eu trocar a aguinha, ele vai crescer. E se eu tirar ele da água, ele se torna uma árvore, né, muito grande, que gera frutos e tudo. Então eu aprendo muito com esse abacateiro aqui que me acompanha. Porque a culpa é como se ela gera uma limitação igual esse vasinho, né? Se eu tô aqui e eu vivo nessa história, eu fico nessa história aqui, eu não vou para a próxima fase, eu não permito que essas folhas cresçam, eu não vou dar frutos. E aí eu não deixo, né? Eu não permito, por exemplo, que essa semente seja o maior que ela pode ser. Ela vai sobreviver se ela ficar aí? Ela vai. Mas ela pode sobreviver muito, ela pode vir a dar fruto, ela pode alimentar famílias com abacates que ela vai criar, né? Então, esse processo de crescimento é algo que quando você sai da culpa, você começa a ver possibilidades de crescer. Quando você sai desse vasinho, você começa a ver possibilidades de crescer, né? Então, que a gente possa compreender e agir com essa atitude. E você não precisa de muitas atitudes para sair da culpa. Você só precisa entender uma coisa, uma ferramenta, uma técnica que te ajude a voltar para o teu centro, para você começar a trabalhar naquele momento que você sofreu um sequestro emocional pela sensação de se sentir culpado e culpada, tá? Aí você fala pra mim, Cris, mas eu não consigo. Aconteceu uma história comigo, eu não consigo parar de pensar nisso. Como eu já vivenciei situações de alunos lá no Sintonia com a Vida, que, por exemplo, viveram separações. Separação num casamento, olha, é uma das coisas mais dolorosas, é uma das feridas mais profundas que um ser humano pode viver. Na minha opinião, assim, de todas as feridas que eu vejo as pessoas sofrerem, a ferida da falta de grana, a ferida da doença, são feridas profundas também. Mas tem uma que, assim, que ela não cai de uma vez, como a falta de grana, você se vê sem a grana e daí você é chacoalhado e vai. A doença, você também, de certa forma, quando ela chega, né, no pico dela, assim, você é chacoalhado e vai pedir ajuda e tudo. E essa separação do casamento, ela é muito silenciosa, sabe? E quando ela chega no pico dela, as pessoas já estão cansadas. E aí elas desistem de lutar por aquilo. E muitas vezes o vínculo se acaba porque a gente já cansou de passar por aquilo. Então fica uma ferida, às vezes, aberta para além do que foi aquela história. Às vezes as pessoas se separam e fica uma ferida aberta. Então, eu tenho caso de um aluno que ele separou. Ele, assim, geralmente tem uma pessoa que percebe o vínculo se quebrando. Ela percebe o início da quebra do vínculo. E ele foi essa pessoa que percebeu no casamento dele. E aí ele começou a buscar formas de arrumar aquilo. Mas, de alguma maneira, ele tinha perdido tantos lances, né? Ele tinha perdido de observar tantas coisas que tinham acontecido. A esposa dele já estava machucada sozinha ali. E ele não tinha percebido essas feridas nela. Que mesmo ele lutando, modificando várias coisas no comportamento dele, o casamento já não tinha mais um futuro com eles dois juntos. O futuro dessa relação era cada um seguindo para o seu lado. Esse era o futuro, um futuro de amizade. E aí aconteceu o rompimento da relação. E ele ficou com culpa durante muito tempo, muitos anos. E esse pensamento de eu poderia ter feito diferente, poxa, no final eu coloquei um gás, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Esse pensamento ficava rodando como um aplicativo em background ali, e ele se culpando. E a energia disso preenche o lugar onde ele poderia ter criatividade para trabalhar e para vencer esse aspecto, por exemplo. Poderia ter criatividade para reconquistar
essa relação, mesmo que essa relação não voltasse a ser um casamento. Mas essa relação poderia sim ser conquistada por uma questão de história. Se você tem uma história mesmo com o seu ex, com a sua ex, você pode ter um momento de reconquista, mesmo que seja na amizade, né? De vocês voltarem a serem fluidos um com o outro, mesmo que não seja construída uma relação amorosa. E pra ele, assim, ele ficou anos em culpa com isso, né? E quanto mais em culpa ele ficava, mais ele apontava o dedo pra esposa no sentido de: você não tá me ajudando, eu quero desenvolver a nossa relação e você tá virando a cara pra mim. E aí, assim, esse aluno meu, ele acabou por não saber como lidar com isso, a culpa se tornou algo tão grande nele, que ele começou a se tornar uma pessoa perturbadora para a família da ex dele, no sentido de: olha só, eu tô querendo e ela não tá querendo. E então isso tudo que aconteceu, ao invés de pegar toda essa energia e colocar num processo de compreensão né, do que tá acontecendo, ele não sabia fazer isso. E por que ele não sabia fazer isso? Porque fica um pensamento que nem música chata, de: nossa, poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente, poderia ter feito isso de outra maneira. E aí você pode falar pra mim, né, Cris, eu não consigo, como que eu vou vencer a culpa se eu não consigo sair dessa linha de pensamento? E eu te entendo, porque enquanto a gente não quebra esse fluxo do mal aí, né, fluxo de pensamento de merda, o universo dá mais do mesmo pra gente. Cada vez que você pensa mais nisso, num problema, e que você fica se culpando, mais detalhes daquilo você vai atentar. E mais culpa você vai sentir. Então, é um processo, e eu entendo. Eu já vivi isso e eu sei que a gente precisa de um esforço consciente para sair desse loop, né? Mas é possível sair desse loop, né? E também... você pode pensar assim: mas você não me conhece, eu entro num processo que quando eu vou ver já anoiteceu. Eu já vivi isso também, a gente fica cansado. Ou você não conhece a minha avó, ou você não conhece a minha ex, ela fica apontando o dedo, falando que eu traí, que ela foi isso, foi aquilo, outro, e que eu fui um canalha com ela. Você não conhece. Cada vez que ela aponta o dedo, eu me sinto mais culpado ou mais culpada. E é verdade, isso acontece mesmo. Porque, de novo, você está entrando no mesmo processo de injustiça que a pessoa que está apontando o dedo para você. E é possível a gente começar a transformar isso, mas não é, de novo, né? Não é automático. Para nascer o primeiro nasce aqui a raizinha. Primeiro a gente tem que entender o nosso processo aqui, dentro da gente, enraizar as coisas. Depois começa a nascer folha e depois uma coisa de cada vez. E a gente tem que começar a entender esse processo. Então, primeiro eu percebo que eu tô sentindo culpa. Primeiro eu percebo que a pessoa que tá me apontando o dedo é uma pessoa que eu amo e que me ama também. Porque às vezes a pessoa que tá apontando o dedo pra você, que tá te colocando em estado de culpa, ela te ama muito, mas ela tem um estado de carência, ou ela quer você perto dela, não sei qual que é a intenção positiva dela, mas ela te ama, mas ela aponta o dedo pra você. Só que se você não percebe no primeiro momento que você tá sentindo culpa, você não consegue definir a relação. Você fica preso e presa num looping de a pessoa apontando o dedo pra você. Então, é necessário a gente primeiro reconhecer: tô sentindo culpa por isso? Tá, não vou me culpar mais por estar sentindo culpa. Vou procurar uma solução, vou procurar um atalho, procurar uma forma de sair disso daqui, né? E é disso que eu quero falar hoje, que eu tô falando hoje aqui, né? Eu não sei se as outras pessoas, não sei se a outra pessoa sabe. Você pode falar assim também, você pode pensar assim: mas poxa, a outra pessoa não sabe que aquilo me faz mal? Ela não sabe? Não, ela não sabe. Ela não consegue enxergar que o fato de ela estar apontando o dedo pra você, dela te cobrar por uma atitude que você não tomou, e, né, ela não sabe que isso tá te fazendo mal. Muito provavelmente ela não planejou isso. Ela só é assim. Muito provavelmente ela é uma pessoa que te ama
e ela não planejou apontar o dedo pra você para você se sentir mal. Muitas vezes essa pessoa, ela só quer que você seja melhor. Ela tem uma intenção positiva, assim, de... Nossa, eu quero que a pessoa melhore. Eu quero que ela case com a melhor pessoa do mundo. Só que é a melhor pessoa do mundo na visão dela. Como eu já tive alunos que o pai ou a mãe fala, não vai dar certo essa relação, não vai dar certo essa relação, não vai dar certo. Não deu certo. E aí a pessoa se sentiu culpada. E aí o pai e a mãe ficam, não disse que não ia dar certo? Agora a gente tá tendo que aguentar essa pessoa. Não disse, não disse? Agora sim, agora tem eu não sei o quê. E aí a pessoa que casou, que tá se sentindo culpada, não consegue entender que a intenção positiva desse pai e dessa mãe é uma coisa boa, do tipo, eu queria que você casasse com uma pessoa melhor. Só que a pessoa melhor pra casar é a que você escolhe. Não... Pai, mãe, não foi você. Não é você que vai casar com essa pessoa, sou eu. Então, a gente, enquanto não cresce, não se banca e não entende o processo... Entendi, pai, mãe, entendi. Você tá querendo uma pessoa pra você casar, né, pai? E essa pessoa é minha mãe. Ah, que legal. E agora eu posso casar com uma outra pessoa que não seja minha mãe. Então, essa paradinha pra sacar o pensamento do outro é uma paradinha que te leva a sair do processo de gerar culpa. Antes de gerar a culpa, ela nem vem pra você. Porque você já entendeu a intenção positiva do outro, né? Então, qual que é o jeito errado, que eu diria assim, o jeito que demora, o jeito que não te ajuda a sair da culpa, o jeito que as pessoas costumam fazer? Eu vejo muito isso em alunos. Primeiro eu sinto culpa, depois eu falo, não, isso daí não é jogar a culpa pro outro. Isso é um jeito errado. Isso aí não é responsabilidade minha, não é culpa minha, não. Isso daí foi a pessoa que fez errado. E isso daí não necessariamente te tira da culpa. Não necessariamente vai limpar isso dentro de você. Pode ser que amanhã você sinta de novo o mesmo sentimento. Porque você tem que ficar lá 30 dias, vai demorar muito. 30 dias você falando pra você que a culpa não é sua. Demora muito, um processo muito demorado. Eu gosto muito de agir com processos que trazem consciência, que você entende o que aconteceu, e quando eu entendo o que aconteceu de verdade, não tem como eu voltar a ser aquela outra pessoa que sente culpa. Porque eu saquei que tá por trás da história. E eu diria que assim, se eu vim fazer alguma coisa aqui nesse planeta, é isso, falar pra você, ensinar para as pessoas, trazer essa visão, compartilhar essa visão sistêmica da coisa. Que não tem só o meu lado, que tem um outro lado. E que quando eu entendo esse jogo, eu adquiro consciência e saio desse lugar onde eu me coloquei, que é onde eu sinto culpa. Então, primeiro eu preciso sacar que eu tô sentindo culpa, né? Voltando, fazendo uma retrospectiva. Depois eu preciso sacar quem é a outra pessoa, o que aconteceu com ela, qual a intenção positiva dela. E aí eu saio desse lugar. E aí eu paro de me julgar. E aí eu paro de dançar com aquela pessoa que tá apontando o dedo pra mim. Aí, quando eu saio, eu venho para um lugar de adulto e eu posso convidar essa pessoa a vir para o lugar de adulto também, pra gente ter um match aqui, conversar a respeito. Se eu saio do lugar de adulto só e essa pessoa não sai também, não tem mais vínculo. Não tem como conversar sobre esse tema, vai conversar sobre outra coisa. Se você é pai, mãe, separou e a pessoa não saiu, não veio pro lugar de adulto de entender que ela também tem 50% da responsabilidade, não entra nesse papo. Vai conversar sobre o aniversário da criança, vai falar sobre como você é grato ou grata com o que você aprendeu com a pessoa, mas não entra mais nas discussões porque não vai pra lugar nenhum. Só você sacou. E se só o outro sacou e você não, a melhor coisa que o outro pode fazer é não mexer nessa ferida de novo, é seguir a vida dele, entrar no fluxo da vida dele e assumir somente o papel de pai e ser o pai dessa criança, que é o vínculo, né, que tá no... Que une vocês de alguma maneira na história, né? Então, o jeito errado de você sair da culpa é você ignorar a realidade que tá sentindo culpa e ficar, não, isso daí é do outro, né? Não encarar essa coisa, né? E o jeito certo da gente sair da culpa é
vou falar aquela coisa que eu falo aqui sempre. Encarar a dor. Encarar a realidade da coisa. Porque quando eu encaro a dor, eu vou pro meu lugar. Quando eu encaro a dor, eu vou pro lugar do adulto, né? O que a outra pessoa exigiu de você lá no passado, talvez você não pudesse entregar para ela naquela situação que você tava. Talvez lá você não soubesse estar presente para esse relacionamento do jeito que aquela pessoa precisava. E talvez aquela pessoa não podia também te falar. Talvez naquele emprego antigo que se rompeu de uma forma tão dolorida e você foi demitido ou se sentiu culpado por aquilo, talvez aquele chefe não soube colocar para você o que ele de fato precisava e você também não soube perceber. E talvez você não tenha conseguido entregar de verdade tudo que aquela pessoa precisava. Às vezes era um marido que tinha uma atitude sexual, uma fome sexual diferente da sua, e você não conseguia entregar tudo que ele precisava. Às vezes era uma outra coisa, uma pessoa que tinha um comportamento de alcoolismo e você não conseguia entregar para ele o que ele precisava. E você não tem que entregar tudo que a pessoa precisa. Você tem que entregar o que você pode entregar, o que é fluido para você, o que te cabe entregar, o que cabe nas tuas possibilidades. Mas às vezes o teu todo não é suficiente para aquela pessoa. E se você não consegue, se você não pode, se é muito além, se exigir muito de você entregar, e ainda assim você não conseguiu atingir, né, o que aquela pessoa espera de você, não tem como ter vínculo. Porque se a pessoa não entendeu também o teu lado, né? E aí é isso que eu chamo de encarar a realidade. Eu tô aqui, ó, na minha pessoa do futuro, e eu olho pra essa minha pessoa do passado. E eu falo pra ela, ó, eu entendi agora que você não tinha tudo isso. Não tinha tudo isso no seu cestinho, cara. Agora, aqui no futuro, você está entendendo que talvez com o próximo você possa ter desenvolvido a habilidade de entregar isso. Mas eu tô entendendo que aqui no passado você não tinha. Isso é ter consciência. Falar, e agora eu me libero disso, eu entendi. Quando eu entendo, vem a consciência e eu saio desse lugar aqui de passado. Saio desse lugar de passado. Venho para esse lugar de futuro. E aqui eu consigo até ser grata pelo aprendizado. Aqui eu consigo até falar, cara, como eu desenvolvi. Se a gente fosse se relacionar de novo, ia ser tão melhor. E vem assim até uma tristezinha com uma alegria no coração. Eu ia ser tão melhor se eu tivesse a chance de me relacionar. E mesmo que eu não tenha a chance de me relacionar, eu posso ser melhor com outra pessoa. Eu posso ser melhor para mim mesmo. Eu posso melhorar o que eu quiser melhorar, né? Então, esse jogo de encarar a realidade que era no passado, deixando essa realidade do passado no passado e falando pra você, pra sua versão do passado, que você pode se desenvolver. Olha o tanto que você desenvolveu de lá pra cá e olha o tanto que você ainda pode evoluir em infinitos aprendizados, né? Então isso te coloca em movimento, te tira da culpa. Então esse é o jeito, é o pulo do gato para você começar a encarar as situações de culpa nas relações e se liberar delas. Olhar com compaixão para a sua pessoa do passado e entender que você pode melhorar. Você pode melhorar. Caramba, quem era eu ontem? Quem era eu no dia 1º de junho? Eu era outra pessoa. E eu aqui, eu aprendi tanta coisa com vocês nessa semana que a gente passou junto. E aí, se eu for me culpar por algum erro que eu cometi, alguma palavra que eu falei que não deveria ter falado daquele jeito, ou que trouxe uma compreensão errônea, eu não vou fazer o nosso encontro de amanhã, que eu pretendo estar aqui amanhã. Quero e vou estar aqui amanhã. Mas se eu ficar muito ligada em quem eu era no passado, amanhã eu não vou estar aqui. Então, esse é o pulo do gato, se entender com a sua versão do passado.
Você não era uma pessoa super poderosa ou cheia de experiência para adivinhar que aquela outra pessoa estava olhando para outra coisa. Aquela outra pessoa estava querendo organizar, tem isso, né? Às vezes uma pessoa estava querendo organizar a finança do casal e outra está querendo viajar. E aí nenhuma supriu da outra, porque quem está querendo organizar a finança quer economizar, quem está querendo viajar quer gastar. Não conseguiram. E tudo bem, sabe? Agora eu consigo enxergar que a outra pessoa, se ela estiver olhando para uma outra coisa, eu já consigo enxergar de cara. E aí a gente para e conversa. E aí eu passo a agradecer a minha versão do passado por ter me ensinado isso. Por ter, por nesse momento que eu parei para olhar para minha versão do passado. Eu sou capaz de falar, olha, obrigada, gratidão. Porque agora você me trouxe isso. E nunca mais eu vou esquecer. E agora eu vou 1%, amanhã 1%. E eu vou errar de novo. Posso errar, posso até não olhar para alguma outra área, mas já tô mais esperta. Para essa daqui, não erro mais. Então essa é uma forma muito, muito profunda e ela parece fácil, eu olho aqui, parece uma coisa sutil e fácil, mas ela é muito profunda. E ela te coloca num estado de poder muito grande, tá? Então eu vou deixar aqui. Agora, vamos fazer isso de uma forma prática juntos, que eu quero te deixar essa dica para você carregar com você e para que você possa fazer mais vezes, porque são exercícios que você pode repetir. De conversar com a sua versão do passado. Eu vou te guiar agora, né? Se você estiver cozinhando, deixa o celular aí para entrar no profundo comigo aqui, pra gente liberar, seja lá qual for a culpa que você está sentindo agora, vamos liberar isso pra gente poder estar amanhã aqui com uma vibe mais elevada e terminar o nosso dia, finalizando as nossas tarefas e abrindo o nosso coração para um mundo de possibilidades novas, saindo desse processo de culpa que você está vivendo, né? Então, quem tá afim, que se você tá aí comigo, tá me ouvindo, dá pra fazer esse exercício só me ouvindo também. Exige um pouco de imaginação. É muito do que eu levo para os meus alunos lá no Em Sintonia com a Vida e é muito do que eu acredito também. Então exige um pouco de imaginação. Vamos lá? Vamos junto? Para você dar uma respiradinha. Para vir junto comigo. Depois de tudo isso que eu te falei, vamos junto encarar a realidade de quem você era no passado, para você também acolher a realidade de quem você é hoje e juntos a gente ir para essa realidade, né? A gente pode vir a sentir um pouquinho de dor aqui, mas a dor faz parte do crescimento, tá? Então, vamos junto nessa? Respira. E agora eu quero que você imagine. Então, eu vou pegar aqui uma das minhas ajudantes. Eu quero que você imagine como se aqui fosse a sua pessoa do passado. Quem é essa pessoa, né? O que você viveu no passado que você ainda está em culpa e não consegue se liberar? Qual foi essa culpa? E vamos colocar essa culpa aqui, ó, nessa pessoa do passado. Vamos deixar aqui com ela por enquanto, antes da gente limpar isso tudo. Vamos ter muito claro, quero que você tenha muito claro que isso aconteceu aqui, nessa fase do passado, não na que você está agora. E agora eu vou te pedir para imaginar quem é essa sua pessoa do passado. O que você não sabia nessa época sobre essa relação, sobre essa questão que você viveu e que hoje você sabe, você aprendeu. E o que essa pessoa do passado não sabia e que você sabe fazer diferente agora. Agora é diferente, agora você saberia agir. Então, fala para sua pessoa do passado, fala assim, ó, agora eu vejo que eu poderia ter agido de outra forma. Agora eu vejo que hoje eu posso agir de outra forma. Mas nessa situação aí, eu não poderia ter agido assim. Perceba como você se sente quando fala isso. Quando você encara essa realidade de que hoje você pode agir diferente. Mas nessa época aqui do passado, não, porque eu não tinha esse aprendizado. E agradeça a sua pessoa do passado, porque foi ela que proveu esse aprendizado para você.
E agora também você se pergunta, o que foi que essa situação do passado te trouxe de compreensão que você pode levar para as próximas experiências? Qual é o principal aprendizado? E você espera ver o que você aprendeu com tudo isso. E acolhe isso. E agradece a sua pessoa do passado. Fala, através de você eu vivi essa experiência. Não foi só de ouvir falar, eu realmente vivi essa experiência. E hoje eu sou uma pessoa que tem essa experiência, tenho essa força. E agora eu quero que você se pergunte com relação a outra pessoa que estava envolvida nessa relação. O que a outra pessoa também pode ter aprendido e desenvolvido que nessa época aqui do passado ela não sabia? O que será? Será que essa pessoa cresceu? Será que ela desenvolveu? Alguma coisa ela aprendeu. E você também pode agradecer a essa sua pessoa do passado por ela ter causado esse aprendizado também. E expandido isso para outra pessoa muito além de você. Então, vai agradecendo, aos poucos vai voltando para cá. Vai voltando. E se você sentir desejo, necessidade, você pode escrever esses aprendizados para você perceber quem era você no passado e quem é você hoje. E essa é a atitude que tira 90% da culpa que você sentia. Se não tirar 100%. E muitas vezes me tira toda a culpa, porque eu compreendo o que aconteceu. Então, era esse o papo que eu queria... Era essa conversa, né, que eu queria ter com você hoje. E eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente falou aqui hoje. Primeiro, você precisa reconhecer o sentimento de culpa, saber que você está vivendo culpa e que a culpa está tirando a tua energia vital, a tua essência divina e centelha que você poderia colocar no mundo. Depois você tem que entrar num processo de conversar, de encarar a realidade, conversar consigo mesmo, com o seu passado, para entender qual coisa você aprendeu e o que é que você não tinha lá e que você tem agora e que tá tudo bem, porque você vai garantir. É como se você estivesse fazendo uma honra à sua pessoa do passado, que agora você vai se proteger disso, né? Vai se garantir, vai aceitar esse processo. Então, a única atitude que elimina 90% do nosso processo de culpa que tio Bert Hellinger nos ensinou tem a ver com encarar a realidade. É isso aí, eu sou essa pessoa aqui, eu tenho, sabe, esse cabelo, eu sou essa pessoa que viveu essa situação, eu vivi esse casamento e agora eu vivi. E eu tenho essa experiência. Eu nunca vou esquecer de um amigo meu que ele casou e ele viveu o casamento. E aí, no dia que ele marcou a festa, ele casou e a festa foi depois. No dia que ele marcou a festa do casamento dele, os dois já sabiam que aquele casamento tinha acabado. E eles já tinham marcado, assim, né, as datas e tal. E aí, no final, quando ele viveu todo o processo de finalizar o casamento, quando a gente foi conversar, ele falou pra mim, agora eu vivi isso. Eu sou um homem que foi casado. E eu vivi essa experiência. E assim ele sentia gratidão por ter a oportunidade de viver a experiência. E aí tem dor, às vezes a dor vem, mas eu sou essa pessoa agora. Eu agreguei mais uma experiência pra mim, né? Então esse é o meu recado de hoje. Quero repetir mais vezes o exercício? Pode repetir. É isso, pode repetir. E eu vou te fazer um pedido. Se você conhece alguém que vive culpa, né? Geralmente mamães vivem culpa. Manda esse exercício para essa pessoa. Tem como você apertar lá no aviãozinho e mandar por inbox para ela. Convida essa pessoa para se liberar desse processo, se isso foi importante para você, né? Se isso te tocou de alguma forma. Chama pessoas que são importantes para você, para entrarem num processo de transformação junto com você. Isso vai ser muito legal, é isso que eu prezo, é por isso que eu tô lá no Telegram também, junto, né? A gente tá junto e a gente junto é bom. E é isso. Um beijo pra você.